o tema de hoje, cartas às igrejas da Ásia, a 7ª e última igreja, igreja de Laodiceia. Essa igreja aqui, ela tem algumas características, algumas peculiaridades que a gente vai identificar com o nosso dia a dia, com aquilo que a gente vive hoje. No capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra do nosso Deus, o Eterno. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra um melhor colírio para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, o apóstolo João, escrevendo a essa igreja, a igreja de Laodiceia, que estava localizada nessa região da Ásia, na cidade de Laodiceia, ele escreve algo que, assim, para nós é tremendo e traz para nós grandes ensinamentos. É impossível nós lermos esse texto que lemos agora e não aprender algo precioso para a nossa caminhada cristã e, quiçá, nossa caminhada ministerial. Porque ele começa dizendo, essa igreja ele começa dizendo assim, ao anjo em Laodiceia. Essa igreja estava localizada numa região muito rica, numa região assim, numa cidade considerada na época, nesse lugar, a região mais rica do Império Romano. Então, esse contexto em que eles estavam aqui era algo muito, vamos dizer assim, se nós falássemos humanamente, era o melhor lugar do mundo para estar, porque tinha ali uma prosperidade material muito grande. E ele diz, conheço as tuas obras. No versículo 15 ele diz: conheço as tuas obras. Aqui a gente já aprende a primeira coisa: Deus, ele conhece a minha vida e conhece a tua vida. Não há a mínima possibilidade de nós nos escondermos da presença do Eterno. E ele coloca aqui, conheço as tuas obras, sei que não és frio e nem quente, antes fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, aqui nessa região aqui, Hierápolis, existia fontes de águas medicinais e águas termais. Então, essas águas, elas beneficiavam as pessoas, vamos dizer assim. As águas termais, as pessoas podiam se banhar, podiam tomar banho ali, e elas eram também medicinais. Então, as pessoas se beneficiavam com essa água, com essas fontes de água. E aqui, nessa igreja, eles não estavam produzindo nem água medicinal, a água que estava aqui, térmicas ou medicinais, e nem água para beber, água fresca. Eles eram morno. E você já tentou beber uma água morna? Você sente náusea. É exatamente por isso que o apóstolo João vai dizer assim, contudo, e não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. A gente, quando bebe uma água morna, você tem náusea. Então a água morna não serve nem para saciar a sede e também não serve como água medicinal para curar, para terapêutica. Então essa água não servia para absolutamente nada.
essa igreja, ela não tinha serventia nenhuma para aquela população. Os viajantes que passavam próximos ali da cidade de Laodiceia, eles não tinham benefício nenhum, porque aquela água não servia para saciar a sede, também não servia para curar, não era terapêutico, não era medicinal. Então, ele continua dizendo, você deveria ser ou quente ou frio. E aqui a gente sabe, não tem nada a ver com o barulho que o culto apresenta, não tem nada a ver com isso, mas é algo contextualizado dessa época. E aí ele diz assim, portanto, no versículo 17, e ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Olha só qual era a percepção daquela igreja. Aquela igreja tinha uma percepção de riqueza diferente do que o Senhor tem. Aquela igreja considerava as conquistas materiais algo muito importante. E eu não estou aqui dizendo que nós não precisamos. Mas isso não pode estar no topo da lista, da nossa lista de prioridades, da nossa lista de importâncias. Então, essa igreja, ela se gabava por ter muitas conquistas. Mas aí o Senhor Jesus, através do apóstolo João, ele diz aqui, algo que é tremendo. Ele coloca aqui, portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Aqui, nesse contexto, existem três orgulhos dessa igreja. A primeira, riquezas financeiras. Essa igreja achava que as conquistas materiais seriam suficientes para eles caminharem. A gente já alcançou muita riqueza e isso é suficiente para nós. Segundo, eu anotei aqui, prosperidade. Eles eram próspero, tinha uma indústria têxtil muito próspera. Eles consideravam isso algo extremamente importante e suficiente. Quando eu falo importante, eu quero dizer que isso também é importante para nós, mas não é suficiente. Não pode ser suficiente. Jesus tem que estar no topo da nossa lista. E aí a terceira coisa, eles tinham um avanço tecnológico muito grande, a medicina era avançada, a prova disso é que eles criaram o melhor colírio daquela época, colírio que eles utilizavam. E aí Jesus, ele coloca aqui, e compra o melhor colírio, mostrando que apesar desse avanço tecnológico, esse avanço medicinal, eles precisavam comprar com Deus algo que eles não conseguiriam produzir sozinhos. E é aqui que eu aprendo dependência de Deus. O que Deus estava buscando nesse povo aqui não era dar para eles bens materiais, porque eles já tinham, eles já eram ricos o suficiente, mas Deus estava querendo desse povo aqui relacionamento. Deus estava dizendo que mais importante de que ter riquezas materiais, e a gente coloca aqui entre parênteses, não que isso não seja importante. Pastor, então a gente não pode ter pecado, Não! Não é, mas isso não pode ser o mais importante da sua vida. O mais importante da sua vida tem que ser o Senhor, o relacionamento que você deve ter com Ele, e ponto final. E aqui essa igreja estava abandonando esse relacionamento para conquistar coisas, e conquistar é muito bom, mas não pode ser o mais importante. Esse povo aqui, Deus estava trazendo à memória deles a reflexão daquilo que era importante, prioridade na vida deles.
o relacionamento. E esses homens aqui, essa igreja em Laodiceia, eles estavam cometendo o maior dos erros, que era abandonar o relacionamento com o Senhor para conquistar coisas. Eu primeiro tenho um relacionamento com Deus e as conquistas, elas serão consequência na minha vida. Eu não preciso me preocupar com conquistas, eu preciso me preocupar com o relacionamento com Deus, porque se eu tenho vida com Deus, relacionamento com Deus, as conquistas serão uma consequência, virão a reboque, eu não preciso me preocupar. E quando o texto bíblico diz, mas buscai, ele está dizendo, não se preocupa, se você ler os versículos anteriores do livro de Mateus, você vai entender, mas é uma conjunção adversativa que diz assim, esquece o que foi dito anteriormente, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, aí você aponta para cima, serão acrescentadas. Então, eu me preocupo em buscar ao Senhor, em ter relacionamento com Ele. Essa igreja tinha esquecido disso. Essa igreja não estava buscando relacionamento, estava buscando conquista. E ela diz aqui, somos ricos. Mas aí Jesus vai dizer para ele, vocês estão dizendo que são ricos, mas são pobres, estão nus. Olha só, mostrando que a presença de Deus tem que ser prioridade na minha vida. Não adianta eu vencer, ganhar o mundo e perder a minha alma. Então, é importante conquistar, mas não é mais importante. O mais importante é ter vida com Deus, relacionamento com Deus. E ele continua aqui no versículo 19, está assim, eu repreendo e corrijo todos quanto amo. Isso aqui é tremendo. O amor de Deus é tão grande que ele nos corrige. Ele nos corrige e também nos dá uma oportunidade. Olha aqui, ser, pois, diligente e arrepende-te. Ele corrige, mas ele dá oportunidade para a gente se arrepender e voltar, né? Então, o primeiro passo, reconhecer. Eu reconheço. Segundo passo, me arrependo e me volto para o Senhor. Senhor, me perdoa. E abandona. Então, ele corrige aquele que ama. Então, quando você estiver sendo corrigido pelo Senhor, não se sinta, assim, um desprivilegiado. Não, porque Deus está se esquecendo de mim. Pelo contrário, Ele está te corrigindo porque Ele te ama. Ele está te corrigindo porque Ele quer ver você no caminho que você deve andar. Então, não fique triste quando você estiver sendo corrigido pelo Senhor. Ele corrige porque Ele te ama. E aí ele continua aqui, no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse texto aqui é muitas vezes utilizado para pessoas que não são crentes, né? Então, olha, escuta, nós estamos fazendo, pregamos e depois fazemos o apelo. Você que ouviu a voz do Senhor, Ele está batendo. Se você abrir a sua porta, nesse contexto aqui, João escreveu a carta, que é uma revelação de Jesus. Essa carta está falando de pessoas que são crentes, né? Ou que eram crentes nessa época. Então, não eram pessoas que estavam fora da igreja, descrente. Era um arrependimento para quem estava dentro da igreja. Existiam pessoas dentro da igreja que estavam se afastando de Deus. E elas estavam perdidas dentro da igreja. Elas estavam fora da presença de Deus, mas estavam dentro da igreja. Então, para essas pessoas, Jesus estava dizendo, eis que estou à porta e bato. Ele estava batendo para essas pessoas que estavam dentro da igreja. E aí ele diz, se alguém abrir, e aqui eu aprendo algo tremendo, é condicional, não é imperativo, não é obrigado a abrir a porta. Tá ouvindo? Quer abrir ou não quer abrir? É decisão sua, é decisão minha. Eu não vou abrir porque Jesus está mandando, não. Eu vou abrir se eu quiser, Estou ouvindo bater, vou abrir a porta do coração, né? E aí Jesus vai entrar, vai cear. O que significa isso? Abrir a porta significa se arrepender, voltar, porque ele inicia dizendo, eu repreendo e corrijo todos que amam. E aí, ser, pois, diligente, arrepende-te. Esse abrir a porta é quando a pessoa se arrependeu. Se arrependeu, aí ela abre o coração e fala, Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, vamos dizer assim, como está na outra carta. Então, aqui,
Jesus estava corrigindo, mas estava dando oportunidade para essas pessoas da igreja de Laodiceia baixar um pouco, né, a bola e falar assim, nós conquistamos muita coisa, mas nós nos afastamos da presença de Deus. Nós precisamos agora fazer o contrário, voltar para a presença de Deus, começar a voltar para Jesus, para a presença dele, e essas coisas elas vão ser naturalmente acrescentadas. Aí ele termina aquilo que é mais importante para mim e para você. Ele termina assim, ó: ao vencedor eu lhe concederei, se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então ele está dizendo aqui o mesmo que foi dito em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. De muitos, não de todos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, a minha função e a sua função é perseverar até ao fim. Ao vencedor. Eu sou vencedor. Eu quero ser vencedor desse grande dia. Eu quero, em nome de Jesus. Eu quero ouvir do Senhor. Vinde benditos de meu Pai. Eu quero ouvir do Senhor. E eu luto para que isso seja uma verdade na minha vida. Que nós possamos caminhar lutando, militando nessa terra para que isso seja uma verdade para mim e para você. Tudo que nós fazemos aqui na terra, humanamente falando, na parte secular, na área profissional e familiar e tudo, é extremamente importante, mas não abandone o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus sustenta todas as outras coisas. Agora, o seu ministério, a sua família, o seu trabalho, por melhor que seja, não sustenta o relacionamento com Deus. Tem que ser o contrário, por mais desafiador que seja. Primeiro, o relacionamento com Deus. Primeiro, Deus. As outras coisas serão acrescentadas. Então, o relacionamento com Deus vai sustentar tudo que você faz da sua vida, e não o contrário. Tem pessoas que estão querendo primeiro acertar a vida lá fora, para depois voltar para Jesus, para depois servir a Deus. Não faça isso. Não busque fazer isso. Faça o contrário. Primeiro você precisa de ter relacionamento com Deus. Primeiro você precisa estar na presença de Deus, e as outras coisas elas vão ser acrescentadas. Nunca, absolutamente nunca será o contrário. Primeiro eu vou acertar minha vida aqui, pastor. Primeiro eu vou arrumar um trabalho, acertar o meu casamento, acertar a minha vida aqui. Não faça isso. Não faça isso. Porque isso é caminhar para o fracasso. Primeiro você busca Deus, primeiro você serve a Deus, primeiro você se relaciona com Deus. Deus vai te dar condições para você realizar todas as outras coisas. Amém? Não mude essa sequência, não mude essa ordem. Essa ordem é para mim, é para você, é para todos aqueles que querem vencer aqui na terra. Amém? Porque o mundo espiritual, ele rege o mundo natural. De forma que tudo que você precisa no mundo físico, no mundo natural, está nas mãos do Senhor. Se você mudar essa ordem, você vai sofrer como essa igreja aqui sofreu. E corre o risco de não ouvir do Senhor: vinde bendito de meu Pai. Amém? Deus abençoe a tua vida.